proposta orçamentária do Vasco da Gama ultrapassará a 500 milhões de reais em 2026. O Vasco encaminha reforços de peso. Nessa manhã, a gente teve informações de rumores de jogador de alto escalão aqui no Vasco. O Vasco que vai dar prioridade por jovens talentos, jogadores com potencial aí de revenda, tá? Vamos falar aqui sobre o retorno de um cria e vamos falar aqui também sobre a situação de renovação de contrato, hein? O Vasco se ajeitando aí na justiça para finalmente anunciar a homologação aí da recuperação judicial. E o Gigante está definido para o jogo contra o Red Bull Bragantino. E tem uma novidade nessa situação aí que eu vou explicar daqui a pouco. Bem, você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço a gentileza para que você venha a se inscrever e fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Venha nos acompanhar, porque aqui é sem maquiagem, sem sacanagem. A gente elogia quando tem que elogiar e a gente aqui critica quando tem que criticar. Lugar onde falador passa mal. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Brasileiro. O Vasco definido bonitinho, treinamento se encerrando lá no CT Moacir Barbosa, perfeito. O Vasco da Gama, martelo batido, vai repetir a mesma equipe que venceu o Fluminense por 2-0. Também pudera, né? A equipe que está ganhando, o Diniz não vai fazer mudanças grandiosas, né? A única dúvida que a gente tinha era por conta do retorno do Hugo Moura, mas o Hugo Moura vai esquentar o banquinho. Isso mesmo, a gente tomou conhecimento aí que o Tietê e o Barros integrarão os dois volantes, serão os dois volantes do Vasco da Gama. Você concorda ou discorda do Fernando Diniz? Deixe aí nos comentários. Confirmado, Vegete, pela terceira vez consecutiva, começa aí no banco de reservas. Perfeito? Então, seguinte, o Vasco definido com Léo Jardim no gol, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, Tietê, Barros, Coutinho, Nuno Carlos Andrés Gomes e Rayan. Esse é o esquadrão do Vasco. Daqui a pouco o Vasco da Gama pega o avião da Leila Pereira e vai para São Paulo de grátis, né? De grátis. A Leila, custeando mais uma viagem do Gigante da Colina, tá? Sem o Vasco desembolsar rigorosamente nada. Você acha que tem alguma coisa por detrás disso? Ou é só uma gentileza que ela está fazendo aí para o Pedro Paulo e para o Vasco da Gama? Mas a situação é a seguinte: o Vasco da Gama deixou bem encaminhado, tá? A situação envolvendo as CNDs aí, as certidões, tá? O Vasco da Gama é muito próximo de chegar a um acordo aí com a PGFN, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tá? Para fazer um parcelamento na dívida, para homologar a recuperação judicial vascaína. E a gente tomou conhecimento que o orçamento do Vasco da Gama vai ser o maior da história do clube no ano de 2025, tá? Sem investidor, o Vasco da Gama simplesmente vai ultrapassar o montante de 500 milhões de reais de orçamento para o ano que vem. O Vasco indo para a Libertadores da América, se comenta aí que o Vasco poderia ter uma folha de 20 milhões
de reais. Alguns jogadores aí já estão na barca para poder deixar o Vasco da Gama, como é o caso do Garré, como é o caso do Jean Davi, do Lucas Freitas, do Lucas Oliveira. São jogadores que não vão continuar no Vasco, que vão permitir um alívio financeiro, porque o Vasco, inclusive, já tem negociação acertada aí com alguns atletas, como é o caso do zagueiro Alan Saldívia, que está fechado com o Vasco da Gama. Hoje, na parte da manhã, a gente teve rumores, tá, de que o Hulk poderia aparecer aqui no Vasco da Gama. Eu fui apurar essa situação referente ao Hulk, tá, que está deixando o Galo, e eu fui informado que preterivelmente o Vasco da Gama vai apostar em jogador jovem, tá? Vai apostar em jogador jovem com potencial de revenda. Hoje saiu um papo de Hulk na parte da manhã, tá? Há essa possibilidade, porque o Hulk vai ficar livre aí no mercado. De certo mesmo, pela nossa apuração lá de Minas Gerais, é o Arana, que chega para poder substituir o jogador Piton, que está indo para o Milan, tá? E passar algumas situações aqui para vocês. Conforme eu falei anteriormente, o Vasco está apostando em jovens talentos, tá? Situação aqui do jogador Alan Minda, esse cracaço de bola equatoriano, tá, pessoal? O Vasco está muito próximo do acerto desse atleta, contrato de 3 anos. Uma negociação que eu tomei conhecimento ontem, que o Admar Lopes colocou em stand-by, tá? E o Vasco deu prosseguimento às negociações com o Alan Minda, junto ao clube belga, que é o Bruges, lá da Bélgica, tá? Outra situação que eu quero passar para vocês é a situação do jogador Paulinho. Falei isso essa semana. O Cria está envolvido numa questão política muito grande lá no Palmeiras. O atleta aí está com problema na tíbia, certo? Mas a situação é a seguinte: o jogador foi desfilar lá no São Paulo Fashion Week, deixou a torcida do Palmeiras revoltada, tá? E a Leila sendo muito questionada pela situação do investimento que foi feito nele. Então, não está descartado, o empresário dele foi cogitado para ser benemérito do Vasco da Gama, que é o Carlos Leite, né? Um cara que todo mundo conhece, que tem muita influência na base do Vasco, de um empréstimo aqui pro Gigantes da Colina, tá? E mais uma informação apuradíssima para vocês aqui. O Bruno Zapelli, tá? Confirmadíssimo. O Atlético não indo para a Série A, possivelmente pode acontecer. O Vasco está muito próximo de contratar o Bruno Zapelli. O Vasco vai ter um orçamento superior a 500 milhões de reais no próximo ano. Vai dar para fazer bonito. Vai ter que se reforçar e se reforçar muito, porque há possibilidades grandiosas do Vasco ir para a Libertadores. Não pode jogar a Sul-Americana da forma como jogou esse ano, e a tendência é a gente ter coisas muito boas aí já com a ajuda da Leila Pereira, que hoje, mais uma vez, cede a aeronave para o Vasco viajar para São Paulo. Obrigado pela sua atenção. Deixe os seus comentários aí. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!